E aí, vai fazer a prova do CNU, Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal? Bloco 5, eixo temático 2. Então, o seu lugar é aqui no canal do YouTube, professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. A temática que nós vamos abordar hoje é de política educacional. Então, hoje nós vamos fazer resolução de exercícios, mas teve uma aula, que foi a aula passada, que nós estudamos a parte teórica, e aí nós abordamos o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, abordamos o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, abordamos o ENSEJA, Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos. Assista a essa aula, ela está aqui na nossa playlist do CNU. Então, pega seu material. Material está onde, professora? Aqui na descrição do vídeo e eu também deixo nos comentários. Mas se você quer pegar sempre o material com antecedência, eu deixo lá no meu canal do Telegram, professora Madalena Coatio. Pega o material, enquanto você pega o seu material, não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho da aprovação. E já deixa seu like. Quando você deixa o seu like, eu entendo que você está gostando. E o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e disponibiliza para mais pessoas. Vamos aprender em comunhão? Bora lá, pega seu material e vamos estudar política educacional se você vai fazer o concurso para o bloco 5, eixo temático 2. O bloco 5 é o bloco da educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. O eixo temático 2 é o eixo das políticas públicas, educação, ciência e tecnologia e justiça. E nós vamos abordar o conteúdo de política educacional, avaliações nacionais em larga escala e exames de certificação. Lembrando que essa é a aula 2, porque a aula 1 é a parte teórica. Assista. Gente, vamos lá. Questão número 1. Essa avaliação oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, vinculando dados sobre o seu background, suas atitudes em relação à aprendizagem e sobre os principais fatores que moldam a aprendizagem dentro e fora das escolas. Os resultados dessa avaliação permitem que cada país analise os conhecimentos e as habilidades de seus estudantes em comparação com os de outros países, para planejar políticas visando a melhora da qualidade e da equidade dos resultados de aprendizagem. Com base no trecho acima, assinale a opção que indica corretamente o instrumento de avaliação ao qual o trecho se refere. O trecho se refere ao SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, ao Estudo Regional Comparativo e Explicativo, ao Sistema de Avaliação do Estado do Tocantins, ao Programa Internacional de Avaliação de Estudantes ou ao ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. E aí, gente, o que você marca aqui? É o PISA. Olha, mesmo que você não soubesse, tá, o conteúdo, dava para fazer analogias, ó. Cada país, deixa eu colocar aqui a caneta, cada países, Programa Internacional de Avaliação. Então, gente, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é um estudo comparativo internacional. Ele é realizado a cada 3 anos pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui no Brasil, o INEP é quem aplica, tá? O PISA vai oferecer informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos
15 anos. Por que 15 anos de idade? Porque pressupõe-se que essa idade é o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países cujos alunos fazem o exame do PISA. O PISA vai avaliar 3 domínios: a leitura, a matemática e as ciências, em todas as edições ou ciclos. E também vai avaliar outros domínios, que são domínios chamados de inovadores, como a resolução de problemas, letramento financeiro e competência global. Então, a questão número 1 se refere ao PISA. 2. O Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, ENSEJA, foi realizado pela primeira vez em 2002 para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. O ENSEJA é direcionado aos jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade própria. Sobre as finalidades do ENSEJA, analise as afirmativas a seguir. Construir uma referência nacional de autoavaliação por meio de avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos em processo escolar ou extraescolar. Vocês acham que essa é uma das finalidades do ENSEJA? Sim, essa é uma das finalidades do ENSEJA. O ENSEJA tem por objetivo, como finalidade, construir uma referência nacional para a autoavaliação. Os alunos serão avaliados por meio das competências, habilidades e saberes que eles adquiriram ao longo do processo escolar, mas também valorizando as experiências extraescolares. 2. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, para avaliar seu impacto na formação dos jovens. E aí, você acha que o item 2 é uma das finalidades do ENSEJA? Não. O item 2 não é uma das finalidades do ENSEJA. O ENSEJA não tem por finalidade estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente para avaliar o impacto disso na formação dos jovens. Essa não é uma das finalidades descritas na documentação do ENSEJA. 3. Elaborar parâmetros para a autoavaliação visando a continuidade na formação dos estudantes e de sua inserção no mundo do trabalho. E aí, você acha que o item 3 é uma das finalidades do ENSEJA? Sim, o item 3 é uma das finalidades do ENSEJA. O ENSEJA busca elaborar parâmetros para a autoavaliação ali dos alunos, para que esses alunos possam dar continuidade nos estudos e que também essa continuidade dos estudos possam favorecer a inserção desses alunos no mundo do trabalho. Então, nós temos C, E, C. Nós vamos marcar a letra C. Questão de número 3. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, vem sendo realizado desde 2002 para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio na idade adequada. Sobre esse exame, analise as afirmativas a seguir. O exame é composto por 4 provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. Para os níveis fundamental e médio, as provas objetivas
avaliam as áreas de conhecimento de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação, história e geografia. E aí, esse item 1 aqui, ele está certo ou ele está errado? Está errado, gente. Está errado. Aqui, deixa eu colocar um errado. Está errado. Aqui a banca colocou tanto para o ensino fundamental e o ensino médio as mesmas provas, ó. Para os níveis fundamental e médio, as provas objetivas, e é diferente. Olha aqui, ó. No ensino fundamental, ciências naturais, matemática, história e geografia, e língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação. Agora, no ensino médio, são essas áreas aqui, ó. Ciências da natureza e suas tecnologias, que vão englobar a química, a física e a biologia, matemática e suas tecnologias, que evidentemente é a própria matemática, linguagens e códigos e suas tecnologias e redação, que vai englobar a língua portuguesa, a língua estrangeira moderna, no caso é o inglês, artes e educação física, e as ciências humanas e suas tecnologias, que vão englobar história, geografia, filosofia e sociologia. Então, o item 1 está errado. O item 1 está errado por quê? Porque colocou, para os níveis fundamental e médio, colocou as mesmas provas. E não, é diferente. É de acordo com o que eu mostrei no slide anterior. Então, esse item está errado. 2. O Enseja tem 4 aplicações com editais e cronogramas distintos. Enseja nacional para residentes no Brasil, Enseja nacional para as pessoas privadas de liberdade, para residentes no Brasil, privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas, Enseja exterior para brasileiros residentes no exterior e Enseja exterior para as pessoas privadas aí de liberdade, para residentes no exterior, privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas. E aí, gente, esse item está certo ou está errado? Esse item está certinho. Professor, eu quero aprender mais sobre o Enseja. Assista a nossa aula anterior, tá bom? Vamos lá. O participante pode escolher no sistema em quais áreas de conhecimento deseja se inscrever para o Enseja e selecionar aquelas nas quais ainda não tenha obtido nota mínima em edições anteriores do exame. E aí, gente, isso aqui tá certo. Porque o que pode acontecer? Às vezes o camarada fez lá um Enseja. Vamos pegar um Enseja de ensino médio. Aí ele fez um Enseja no ano passado e conseguiu nota na redação, na área de linguagem, suas tecnologias, conseguiu nota na área de ciências humanas e suas tecnologias, conseguiu nota na área das ciências da natureza e suas tecnologias. Mas na matemática e suas tecnologias ele não conseguiu nota. E aí no próximo Enseja ele tem que fazer tudo de novo? Não. Aí ele, no outro Enseja do ano seguinte, ele vai escolher apenas aquela área que ele ficou devendo, que é a área nesse exemplo que eu dei, da matemática e suas tecnologias. Então, o que consta aqui nesse item aqui, o participante ele pode sim escolher lá no sistema, na hora que ele for se inscrever, né, lá no INEP, no site do INEP, quais as áreas do conhecimento ele deseja se inscrever para fazer aquele Enseja. E aí ele vai selecionar, evidentemente, aquelas áreas que ele ainda não tenha obtido a nota mínima nas provas anteriores. E aí faz e paga o débito. O participante que não comparecer para a realização das provas deverá justificar sua ausência, a qual deverá ser realizada em sistema próprio, mediante a exerção de documentação
comprobatória. Caso o participante não justifique a sua ausência, deverá ressarcir ao INEP o valor a ser divulgado no ano seguinte, mediante cobrança. E aí, gente? O que vocês acham aqui nesse item 3? Este item 3 também está certinho, tá? Então, o aluno que porventura não tenha comparecido, não tenha a justificação, né, que comprove lá o motivo da ausência, para ele vai ter que, sim, entrar lá no site e vai ter que pagar uma espécie de multa, ou seja, ele tem que ressarcir ao INEP. Gente, eu quero voltar aqui nesse outro item aqui, tá bom? Vamos só terminar aqui. Então, aqui nós vamos marcar a letra B. Os itens 2, 3 e 4 é que estão certos. Mas eu quero voltar aqui nesse item aqui, ó. Deixa eu limpar. Vou explicar novamente isso aqui para vocês. Tá? Explicar novamente. O participante, gente, ele pode escolher no sistema as áreas que ele quer fazer a prova. Então, como eu disse, vamos pegar ali o exemplo do ensino médio. O camarada, ele fez o ensejo de ensino médio. Na área das linguagens, notão. Redação, notão. Na área das ciências da natureza, notão. Na área das ciências humanas, notão. Mas, na área da matemática, ele não conseguiu nota. Aí, no ano que vem, ele vai ter que fazer tudo de novo? Não. No ano que vem, ele vai escolher apenas a área da matemática para fazer e ficar tudo bonitinho. Entenderam? Tá certo. Bora lá, bora para a próxima questão, questão de número 4. Respondam aí enquanto eu tomo a minha aguinha. Vamos lá. Conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, representa uma prática de avaliação descentralizada, concebida e implementada por estados e municípios, que visa a promover um acurado levantamento da educação básica na esfera da educação sob sua responsabilidade. E aí, gente? O que você marca nessa questão? Gente, essa aqui está errada, tá? Isso aqui está errado, ó. Primeiro, o SAEB, tá? O SAEB, ele é implementado pelo INEP, que é um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E aqui na letra A está dizendo que é uma prática de avaliação concebida e implementada pelos estados e municípios, tá? O SAEB é aplicado pela União. Agora, é claro, em colaboração com os estados, municípios e o DF. E não, como diz a letra A, o SAEB foi concebido e implementado por estados e municípios. Não. Quem aplica o SAEB é o INEP, que é uma autarquia aí da União. B. Um modelo de avaliação institucional cuja ideia central é a participação dos agentes da unidade escolar na sua concepção e implementação, permitindo assim a mobilização da comunidade escolar. E aí? Isso aqui também está errado. Por quê? Porque o SAEB não é avaliação institucional. Porque o SAEB não foi concebido e nem implementado pelos agentes da escola. Porque o SAEB não precisa da mobilização da comunidade escolar para que ele seja implementado. O SAEB, ele é de responsabilidade do INEP, tá? E aí sim, as escolas, os estados, os municípios e o DF, no esforço contínuo, vão aplicar as provas. Mas quem elabora, quem corrige, quem divulga é o INEP.
E não é uma avaliação institucional. A avaliação institucional é aquela feita pela própria escola para quando a escola quer avaliar a qualidade dos serviços que ela presta à sua comunidade. C. Uma avaliação diagnóstica de caráter censitário e obrigatório para as escolas públicas e privadas, cuja promoção, concepção e implementação ocorre sob responsabilidade dos municípios. E aí, gente, tudo errado aqui. Primeiro, está dizendo que é uma avaliação diagnóstica, é uma avaliação em larga escala. Aí está dizendo que ela tem caráter censitário e obrigatório, mas ela também tem caráter amostral. Tem mais erro. Está dizendo que a concepção e implementação é dos municípios? Não, a gente já falou que é da União. Bom, sobrou a letra D e ela que é a certa. O SAEB representa um conjunto de avaliações externas em larga escala que permitem ao poder público promover o diagnóstico da educação básica e compreender os fatores que interferem no desempenho dos alunos. Gente, essa questão aqui cai demais. Fiquem de olho, tá? Então é isso. O SAEB é um conjunto de avaliações externas em larga escala que vai permitir ao poder público fazer um diagnóstico, da educação básica, compreendendo os fatores que vão interferir no desempenho dos alunos e, a partir dessa avaliação, se pensar em políticas públicas, aliás, em políticas de educação. E também vai monitorar as políticas de educação já existentes, para saber se elas estão atingindo seus objetivos. 5. A avaliação da aprendizagem na educação básica está vinculada à qualidade do ensino, interligando uma diversidade de fatores e dimensões que evidenciam a qualidade da educação básica no Brasil. Com o propósito de avaliar a qualidade na educação do país, foi criado o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, em 1991, cujo foco é a educação básica, composta por ensino fundamental e ensino médio. 1990, cujo foco é a educação básica, composta por ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Gente, SAEB não avalia ensino superior. 1990, cujo foco é a educação básica, composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E D. 1991, cujo foco é a educação básica, composta por educação infantil e ensino fundamental. O que você marca aí? Quando é que o SAEB ele foi criado, gente? Em 1990. E o foco do SAEB é a educação básica. E a educação básica é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Então, não é a letra A, porque não foi em 1991. Aqui está faltando educação infantil. Não é a letra B, porque não avalia a educação superior. E não é a letra D, porque também não foi em 1991 e também está faltando aqui o ensino médio. O certo aqui é a letra C. O SAEB foi criado em 1990 e avalia a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação básica tem essas 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Lembrando que a etapa da educação infantil é composta pela creche e pela pré-escola. A creche compreende as crianças de 0 a 3 anos de idade e a pré-escola 4 e 5 anos de idade. Então, são educação infantil, ensino fundamental,
Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são etapas da educação básica. Bora lá continuar. 7. Opa, deixa eu pegar aqui, tá certo. Segundo uma pesquisa de CIMIEL 2023, a diferença entre a nota de um aluno negro e a de um branco no PISA equivale a 2 anos de escolaridade. Um levantamento elaborado pelo Todos pela Educação e pela Marrai Consultoria Antirracista, com dados do SAEB de 2019, demonstra essa disparidade. Em relação a uma criança negra, uma criança branca tem 18,9% mais chances de ter acesso à educação infantil do que uma criança negra. 39,2% mais chances, a criança branca, de frequentar a escola. 40,4%, a criança branca, mais chances de aprendizagem adequada em língua portuguesa. E 53,9%, a criança branca, mais chances de aprendizagem adequada em matemática no 9º ano do ensino fundamental. E 48% mais chances, a criança branca, de cursar o ensino superior. Dado esse contexto, registre V para as verdadeiras e F para as falsas. A equidade étnico-racial precisa ser um projeto de nação, com centralidade nas políticas públicas, não apenas como ações adjacentes. E aí, para você, está certo ou está errado? Está certinho. O que é equidade? Equidade é justiça social, tá? Então tem que haver a justiça social, tem que haver a equidade étnico-racial. Essa equidade tem que ser um projeto do Estado brasileiro, que tem que ter como centro políticas públicas antirracistas. E essas políticas, elas têm que ser centrais e não aquelas adjacentes, e não ao que estão ao redor. Dentro da escola, o racismo estrutural é também um desafio a ser enfrentado. E aí, o que você me diz? Dentro da escola, o racismo estrutural é um desafio que tem que ser enfrentado? Sim, claro, né? E próxima. Um fator que impacta a aprendizagem envolve problemas psicológicos que o racismo causa. E aí, gente, o racismo ele tem inúmeros malefícios, né? Dentre eles, problemas psicológicos em que as crianças, né, que sofrem racismo, elas podem desenvolver. Então, nós vamos marcar a letra B de bola. Próxima, 8. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, oferecendo subsídios, ajuda para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. Então, aqui a questão 8, gente, está conceituando o SAEB. Isso aqui é um conceito de SAEB. O SAEB é isso. É um conjunto de avaliações externas em larga escala. O SAEB vai permitir que o Estado brasileiro faça um diagnóstico da educação básica e esses resultados vão ajudar no processo de elaboração, no processo do monitoramento e também no aprimoramento das políticas educacionais. Assim, analise as proposições abaixo. O SAEB permite que as escolas, as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes, sendo um
indicativo da qualidade do ensino brasileiro. E aí, o que você marca aqui na questão, no item 1? Para você estar certo ou está errado? Diga aí. Aqui está certinho, tá? Então, o SAEB, gente, ele vai permitir que as escolas, a rede municipal, as redes estaduais, a rede de ensino aqui do Distrito Federal possam avaliar a qualidade da educação oferecida aos estudantes. E isso pode ser aí um indicativo da qualidade do ensino brasileiro. Pode ser, não, é um indicativo. 2. As médias de desempenho dos estudantes apuradas no SAEB, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono apuradas no censo escolar, compõem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí, gente? Nós vamos ter uma outra questão sobre isso. E aí, gente? O que vocês me digam aqui? Também está certinho. O IDEB, gente, ele é composto pelas médias de desempenho apuradas no SAEB, e isso vai ser ligado às taxas de aprovação, reprovação e abandonos apurados pelo censo escolar. Então, junta-se isso e vai dar a nota do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, SAEB vai apurar o desempenho. Mas o censo escolar, que vai analisar o fluxo dos alunos, aprovação, reprovação e abandono. Fluxo. Isso aqui vai ser igual ao IDEB. Então, o IDEB, ele é composto pelas notas, pelas médias de desempenho dos estudantes apuradas pelo SAEB, mais o fluxo escolar, que são as taxas de aprovação, reprovação e abandono apuradas pelo censo escolar. Isso aí, juntando, vai dar a nota do IDEB. 3. A partir de 2019, a BNCC torna-se a referência na formulação dos itens do segundo ano, língua portuguesa e matemática, e do nono ano do ensino fundamental, no caso dos testes de ciências da natureza e ciências humanas aplicadas de forma amostral. E aí, gente, o item 3. O item 3 também está certinho. Tá? A partir de 2019, o SAEB passou a ser uma referência na formulação dos itens das questões do segundo ano do fundamental, português e matemática. E também para o nono ano do ensino fundamental, no caso das provas das ciências da natureza e das ciências humanas. Gente, na aula passada eu fiz um quadro com tudo que o SAEB aplica. Fiz um quadro para vocês preencherem. Se você não assistiu a aula, tem que assistir, tá bom? Que vai te ajudar a responder as questões. Bora lá. 4. O SAEB foi instituído em 2020 para acompanhar a aprendizagem dos estudantes brasileiros devido à suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia da Covid-19. Errado, né, gente? Porque o SAEB ele existe desde 1990 e a gente vai marcar a letra D. Julgue os itens abaixo, uma questão de minha autoria. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizado anualmente, destina-se apenas a estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio regular.
E aí, tá certo ou tá errada? Tá errada, gente. O Enem, os participantes que ainda não concluíram o ensino médio, eles podem participar na condição de treineiros. Só que os resultados dessa prova vai servir somente para uma autoavaliação de conhecimentos. Então, os alunos que ainda não terminaram o ensino médio, eles podem sim fazer o Enem, como eu disse, na condição de treineiros. E, evidentemente, quem já terminou o ensino médio, terminou o ensino médio há 5 anos, posso fazer o Enem? Pode sim fazer o Enem. A questão está errada, porque está dizendo que o Enem é apenas para os alunos que estão cursando o último ano do ensino médio regular, e não é. Então, na nossa aula teórica, a gente também falou de Enem. Corre lá e assista. E a gente está pertinho de terminar, e eu quero pedir para você deixar o seu like, deixa um comentário, tá bom? Eu sempre leio tudinho. Inscreva-se e ative o sininho da aprovação para o sênior. E bora para a questão de número 10. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico do fluxo de alunos na educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Questão muito bem elaborada. Tá certo ou tá errada? Tá errada. E a gente já falou disso hoje, hein? As médias, a nota do IDEB é composta pela média de desempenho dos alunos apuradas no SAEB e pelo fluxo escolar, aprovação, reprovação, abandono, apuradas pelo censo escolar. Isso aí vai dar a nota do IDEB. A questão está errada porque está dizendo que o SAEB realiza um diagnóstico do fluxo de alunos. O SAEB não. Quem faz diagnóstico de fluxo é o censo escolar. A questão está errada, que está dizendo que o SAEB realiza um diagnóstico de fluxo de alunos. Fluxo de alunos é o censo escolar. O SAEB vai analisar o desempenho dos estudantes e os fatores que podem interferir no desempenho desses estudantes. Bom, nós terminamos agora a correção. Me diga aí nos comentários o que você achou. E se você não assistiu a aula anterior, assista, tá bom? Temos uma playlist aqui com aulas para o CNU, tá certo, gente? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. E para de murrinhagem, deixa os likes, meu povo. Bora lá! Gente, lembra-se, tudo vai dar certo. Carimba que é top. Quero ver vocês assinando o termo de posse depois que vocês forem aprovados no CNU. Um beijo, meu povo, e até a próxima aula.